Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre magia, eu quero falar com você sobre manifestação e alquimia interior, esse grande poder que pode revolucionar tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você sente, pensa, ouve, enfim, toda a sua vida como um todo, né? Quando a gente fala de magia, essa palavra é bem forte, né? Na verdade, a gente tem conceitos aí de mago, a gente tem conceito de bruxa, a gente tem conceitos relacionados aí até mesmo casa mal assombrada, né? Ou mesmo algo de ruim que pode ser feito pra você, né? Na maior parte das vezes, a gente leva um conceito muito negativo. Mas aí se eu falo do Mago Merlin, lá na Távola Redonda do Rei Arthur, como fala, o Lancelot, aquela, né, o conceito dos cavaleiros, aí você já leva para algo melhor, né? Tanto que fala que o Mago Merlin, né, no conceito, ele era muito sábio, muito poderoso. Então é esse conceito que eu quero até trazer para você. Afinal, o arquétipo de Merlin, quer ele tenha existido ou não, é o conceito do alquimista, né? É bem forte. Inclusive, grandes alquimistas ao longo da história da humanidade, né? Desde Hipátia, né? Lá no Egito, a gente vai ter Avicena, né? Ibicina, o que a gente conhece hoje como Império Árabe, né? Muçulmano, até convivendo ali em Bagdá, na época de ouro de Bagdá. A gente vai ter, por exemplo, conceitos em relação a Paracelso, né? Paracelso focava muito na comida, na saúde física e até mesmo sobre... Ele já falava isso, olha que interessante, né? Lá atrás, sobre o conceito de remédio, medicamento, né? Que basicamente o que afeta a diferença de remédio, ou mesmo do que você faz, é a dose. E você vê que, na verdade, hoje, né, até as indústrias que trabalham com isso, né, farmacêuticas, eles estão mais preocupados em relação a lucros, né, do que, na verdade, com a própria transformação. E, na verdade, a gente vê uma indústria basicamente vendendo, na sua grande maioria, vamos falar, substâncias as quais, na verdade, viciam tanto quanto qualquer tipo de droga, né? Tanto que você vai comprar um remédio, você vai ter que ir numa loja chamada drogaria, ou seja, a loja das drogas. Basicamente é isso, mas é um ambiente legal, né? Então é interessante você até repensar a etimologia, né? O estudo das palavras aí, daquilo que você consome e acha normal, sendo que não é normal. E você vai ter vários elementos, né, dos alquimistas aí ao longo da história da humanidade, trazendo iluminação, né, aquilo que tem que ser iluminado. Até o conceito de pedra filosofal é o conceito da própria iluminação interior. A pedra filosofal, né, e às vezes as pessoas deturpam o conceito que o alquimista quer transformar chumbo em ouro, né? Isso, na verdade, é o conceito material, né? Porque seria a transmutação daquilo que é em outra coisa. E por que tem que ser ouro, né? Porque o ouro, na verdade, ele sempre foi utilizado ao longo da história da humanidade nas civilizações para representar algo espiritual. E hoje, na verdade, o ouro ele é representado apenas como algo monetário, né? O ouro é super caro, né? Se a gente for comprar em real, dólar, euro ou qualquer tipo de moeda, yuan, yen, né? Porque o ouro é caro, né? Você vê até mesmo a história da humanidade, só para você ter um exemplo de conotação de semântica do ouro, quando os espanhóis, né, Cortés ali chegou e basicamente destruiu ali o que nós hoje conhecemos como Império Azteca, né? Então ali na Tenochtitlan, né, que era a capital do Império Azteca. Então Montezuma foi o último imperador azteca. Eles tinham muito ouro, né? E aí, lógico que isso despertou nos espanhóis uma ganância excessiva, né? E se a ganância foi cocriada ali, né? Basicamente eles quiseram aquilo tudo para eles, né? E mataram todos, né? Basicamente. E eles ofereceram ouro para os espanhóis, porque eles achavam que, na verdade, eles tinham vindo dos céus, né? Vindo de suas carruagens, né? Reais, fala, abençoadas, né? Tanto que a representação, né, no caso para os astecas, era muito parecida com as dos maias, da serpente, né? E a serpente, até usada pelos cristãos ali, né? Não cristãos, né? Basicamente, quem acredita na Bíblia, né? Que aí, no caso, a serpente, como que é, tentou Eva, né? E na verdade não é bem assim que a história foi, se você levar no sentido de esoterismo, né? Porque a serpente sempre foi, e será um símbolo de sabedoria, né? Então algo foi dito que na verdade foi deturpado, e aí no caso as pessoas começaram a acreditar numa história e depois, né, viram. Enfim, ninguém questionou, basicamente foi isso. E os astecas também acharam que
a serpente, né, que no caso ele chamava de Quetzalcoatl, né, trouxe aquele povo, né, que foram os europeus de barba, né, com roupas diferentes, para abençoá-los, né, e aí no caso eles ofereceram ouro. Então para os astecas o ouro é a representação do que é divino, e para os espanhóis, na verdade, para o que é monetário. E é interessante interessante, né, lógico que teve a genocídio ali, mas o que eu quero dizer em relação à semântica, o interessante é que até hoje é assim, porque assim, não mudou nada, né? Hoje tem vários países, povos que são ainda usados como escravos, porque a escravidão não acabou, né? Você tem até o tráfico de crianças, tráfico de órgãos até hoje, e é só você procurar mais sobre isso, não é teoria da conspiração em nada, né? Na verdade, até muitos que são chamados conspiradores iriam ser aquelas mesmas pessoas que foram queimadas, né, na fogueira na Inquisição, né? Então a história não muda muito, basicamente é mais do mesmo, contínuo de tempo. Por isso que isso tem a ver tudo com a alquimia, a magia, para você entender que tudo que na verdade pode te levar à transcendência faz com que na verdade você entenda as coisas de uma outra perspectiva. E por que eu tô falando tudo isso? Porque basicamente a magia tem a ver com você entender a história da magia, aquilo que pode ser transformado. E não tem como você mudar, e acontece muito com os imediatistas de hoje, né? Os ansiosos que querem tudo para ontem, a ser magos de uma hora para outra. Não, o universo não tem atalhos. É uma frase que eu repito muito aqui dentro da Alquimia da Mente. Não existem atalhos no universo. Porque se não existem atalhos, não tem como você ser um mago, ser um alquimista de uma hora para outra, de um dia para o outro. Tem até uma lição bem interessante, né? Eu vou compartilhar com você agora. Tem um discípulo de um mestre Zen que gostaria, né, de estudar com aquele mestre Zen. Isso é uma história do Zen budismo. E o aprendiz pergunta para o mestre: mestre, eu quero ser igual ao senhor, eu quero aprender como o senhor, eu quero trabalhar que nem o senhor, eu quero ser tão sábio como o senhor, né? E o mestre vai falar: interessante, né? Com certeza, posso te ensinar. Mas aí o aprendiz fala assim: mas mestre, eu gostaria de aprender mais rápido. Será que eu poderia aprender o que você me fala em menos de uma semana? E o mestre falou: claro, você pode aprender em menos de uma semana, mas aí os seus estudos demorarão mais um ano. Aí o aprendiz fica pensando, né? Mais um ano? Mas como assim se eu quero aprender em menos de um mês? Tá bom, mas mestre, eu teria como aprender o que você sabe ao invés de uma semana em um mês? Claro! Saberia, você poderia aprender em menos de uma semana, de um mês. Mas na verdade aí os seus estudos demorariam 10 anos. Ué, aí o aprendiz fica pensando: mas espera aí, eu falei um tempo de um mês, agora vai demorar mais 10 anos? E aí o aprendiz pela terceira vez vai perguntar para o mestre: mas mestre, você não está entendendo a minha pergunta, a minha indagação? Eu quero aprender mais rápido. E como que eu faço para adquirir todo o conhecimento que o senhor tem em um ano? Claro que você pode administrar e aprender em um ano, só que aí demorarão 15 anos para você terminar todos os estudos. E o aprendiz, logicamente, vamos falar, raivoso e até mesmo inconsistente em relação aos seus pensamentos, vai perguntar para o mestre: mestre, você não entendeu as minhas perguntas? E o mestre falou: sim, eu entendi. Só que não tem como você olhar para frente e olhar para trás ao mesmo tempo. Qual que é o grande ensinamento que eu quero te passar para você que quer aprender sobre alquimia, para você que quer aprender sobre magia, para você que, na verdade, quer dar o próximo passo nos estudos ou mesmo na sua vida, né, como um todo? Você está focado em várias coisas e não tem como você crescer olhando para várias coisas ao mesmo tempo. Chegou a hora de você parar de ser generalista e você parar para focar naquilo que é importante que você tem que fazer. E você sabe do que eu estou falando. Porque a minha mensagem traz um polo, o qual atrai o seu próprio polo. E nós nos conectamos em vibração, em níveis energéticos, em nível de consciência. Neste instante de tempo e espaço, você se conecta à mesma fonte, que pode ser Deus, Buda, Krishna lá, campo quântico, criação. Vou usar o universo como uma mera nomenclatura, né, para ficar mais didático. Mas nos conecta agora para você o quê? Fazer aquilo que tem que ser feito. Então a alquimia interior, ela é um chamado, entendeu? Ela te chama a dar o próximo passo, né? E até para dar o próximo passo, eu quero falar para você sobre o lançamento do nosso novo livro, Alquimia da Mente, né? Basicamente, no livro Alquimia da Mente, a gente vai ajudar você a reprogramar a sua mente
para atrair riqueza e prosperidade. Inclusive, a gente vai falar sobre vários conceitos que eu falei aqui dentro desse podcast, desse vídeo. A gente vai falar sobre a alquimia da mente, a gente vai falar sobre alquimia, a gente vai falar, por exemplo, sobre reprogramação mental, glândula pineal, a gente vai falar sobre quinta dimensão, enfim, vários conceitos aí para te ajudar. Para adquirir é muito fácil, é só clicar no primeiro link da descrição. Inclusive, o frete é grátis para todo o território nacional no Brasil, tá bom? Clica no primeiro link da descrição para saber mais formas de como adquirir o nosso livro Alquimia da Mente. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.